Continua a temporada brasileira de choro, né? Tá aberta, né, gente? Que loucura, velho. Os caras estão chorando um lance interpretativo e detalhe, né? Que em muitas vezes o lance é anulado. Eles não são os premiados. Um gol que foi anulado, que para todo mundo é marcado. Não, não. Até mesmo a mídia verde, né, os torcedores do Palmeiras, muitos deles concordando que é um lance interpretativo, e que aí você pode... O Klein, ele anulou. Agora, por que ninguém está falando do pênalti para o Remo? Por que ninguém está falando da expulsão? Por que ninguém está falando de tudo que eles fazem, do tempo que dão de acréscimo para o Palmeiras? É impressionante. E aí é método, né? É método, e eu fico impressionado. Eu tinha que abrir esse vídeo aqui hoje falando disso. O perfil oficial do Palmeiras reclamando de arbitragem. E a gente precisa falar aqui por quê? Porque a Leila Pereira, ela costuma dizer que o Palmeiras não reclama de arbitragem, que o Palmeiras só reclama na esfera correta, dentro da própria CBF, da Conmebol, que o Palmeiras não vai reclamar nunca publicamente de questões de arbitragem. E aí ela criticou o BAP por fazer isso e dirigentes que façam isso. Ela criticou de forma veemente os dirigentes, e aí, claro, deixando claro que era o BAP, era o Boto, no caso, que tinha reclamado, né? Que ele estava errado e que o Palmeiras não fazia isso. E eu estou deixando registrado aqui porque já são, se não me engano, 7 rodadas seguidas. Jogo dos 7 erros, hein? 7 rodadas seguidas que o Palmeiras reclama de arbitragem. Seja o técnico, seja a presidente, seja o próprio perfil oficial. E é uma vergonha. Por exemplo, eu vi aqui palmeirenses como o perfil chefe, o chefe Dan... Deixa eu pegar aqui, ó, mostrar para vocês. É palmeirense fanático, tá? O Galhardo, né? Eu separei aqui para mostrar para vocês. Porque os perfis que torcem para o Flamengo, até os palmeirenses, revoltados, cara. Revoltados. E a gente percebe um método, né? Os caras estão sempre tentando desvalorizar o futebol carioca. Tá aqui, ó, separei aqui, o chefe Dan Galhardo, tá? Queria que vocês cobrassem a comissão técnica, diretor de futebol e jogadores com a mesma efusividade que estão cobrando as autoridades do futebol brasileiro. O Palmeiras é um catado e é a comissão técnica mais bem paga da América do Sul, tá? E aí os torcedores também do Flamengo, inacreditável que se tornou o perfil oficial do Palmeiras. Acredito que tem palmeirense envergonhado com isso. Chorem mais. E aí perfil falando, tomem vergonha na cara, seus canalhas, torcedor do Palmeiras, tá? Ou seja, aí óbvio, o Flá da depressão, o Juan, ainda sentem o Danilo. Eles ainda sentem muito o Danilo, muito. Aí, cara, isso tudo por quê? Porque eles postaram no perfil oficial que uma leitura labial, né, do Gustavo Machado. Foi pro ar a leitura labial do Gustavo Machado. Isso é inacreditável, velho. É inacreditável. Leitura labial do Gustavo Machado, e postaram o seguinte: se o árbitro conhecia a regra, por que ela não foi aplicada hoje? Porque é interpretativa. Vocês estão distorcendo no próprio perfil oficial. As autoridades do futebol brasileiro vão analisar também a dublagem. Cara, é interpretativo e eles estão falando... Olha aqui, tem um perfil aqui que explicou o que eles estão... A distorção do perfil oficial do Palmeiras. O Flá da Nação. Pô, não é possível. O perfil oficial pegou uma dublagem que fala que o jogador com o braço colado, parado, participa, e outro faz o gol, não iria anular. O lance do Flaco, ele domina, prepara com a mão. Cara, vamos ser justos aqui, ele não é intencional não, tá, o Flá da Nação? A gente não precisa disso, a gente não precisa ter esse choro do palmeirense. A gente pode ser justo.
não foi intencional, tá? Eu vou ser justo aqui. Eu analisei o lance. Não foi intencional. Ele não domina intencionalmente. A gente não precisa disso. O Flamengo está jogando um futebol maravilhoso e eles não estão. A gente não precisa disso, tá? Deixar claro aqui. A gente não precisa de choro. E o Flamengo não está sendo ajudado. O Flamengo jogou o futebol e ganhou. Ponto. Tá? Não teve. Ninguém pode falar o Flamengo perdeu, empatou, ganhou, ajudado. Não, o Flamengo tem jogado bem e tem ganhado. E ninguém fala de arbitragem do Flamengo. Falaram naquele jogo da Copa do Brasil com Vitória, que para mim é lances aí também interpretativos e que em muitos jogos não dão, inclusive contra o Flamengo, não dão cartão. Tá? A favor. Não toma essa decisão a favor do Flamengo também. Tá? Aí o Futebol no Rio mandou aqui, Luciano Winkler. O Palmeiras está soltando uma leitura labial como se o árbitro estivesse se contradizendo, distorcendo um fato em pleno perfil oficial. O que o Palmeiras está fazendo de forma institucional é vergonhoso, nunca antes visto na história do futebol brasileiro. Estão distorcendo fatos no perfil oficial do clube, né? Já atacaram dirigentes de outros times, soltaram bravata da Leila. A verdade é que está ficando feio demais para eles. Na leitura labial em questão, o árbitro deixa bem claro que o gol não seria anulado com uma assistência de mão se fosse um toque gerado por um movimento natural. O Palmeiras quer ser favorecido. A todo custo, o Palmeiras não reclama de erros, até porque é o time mais favorecido. O Palmeiras pega acertos e quer transformar em erros de arbitragem para poder esconder que eles são os reais favorecidos e pressionar a arbitragem contra os adversários. Eles querem pressionar para o próximo jogo, tá? Isso para mim é muito claro, é método. Eles pressionam visando o próximo jogo, tá? Eles já fazem isso sabendo que no próximo jogo alguém vai marcar um pênaltizinho maroto, alguém vai expulsar de novo um jogador do outro time, já é o segundo jogo seguido que o rival, o time que eles estão jogando tem jogador expulso e eles mesmo assim não conseguem ganhar. Está cada vez mais difícil ajudar o Palmeiras e os torcedores do Palmeiras estão ficando envergonhados, tá? Cara, o pessoal dizendo aqui que tá todo mundo pegando a onda, só fala do Flamengo, os palmeirenses só fazem até react do Flamengo. Aí eles fazem, aí não tem jeito. A gente também vê isso aqui. E aí, cara, eu queria falar com você, olha só, Flabolado falou uma coisa aqui que é muito certo, tá? Muito certa. Eu vi o Flabolado falando sobre a questão do jogo do Palmeiras. Eu vou mostrar aqui para vocês. Porque isso precisa ser falado, é o que eu estou falando aqui. Que eles pegam, né, a situação e jogam para serem favorecidos depois, tá? Ó, rapidinho. Cadê? Emerson Renato vai pra trás. Olha o retrovisor. É ele. O malvadão tá chegando. Muito bom, muito bom. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Esse aqui, ó. Falta um pouquinho de vergonha na cara. O Palmeiras é ajudado, ganha um ponto com a ajuda do juiz e a coletiva todinha reclamando. O modo operante do Palmeiras tá feio, tá vergonhoso. Se alguém que tinha que reclamar, seria o Remo. O Remo era bater um jogador do Palmeiras expulso no primeiro tempo ainda. O jogador do Remo, o tornozelo dele chega dobrou. Nada. Um pênalti claro a favor do Remo. Nada. Braço totalmente aberto. Nada marcado. Aí no final, a bola bate na mão do jogador do Palmeiras, sobra pro outro palmeirense. Ele falou que veio pegar uma lei, uma regra, a coletiva todinha reclamando, chorando. Para quê? Para que no próximo jogo o Palmeiras seja ajudado mais uma vez. É isso aí. Eles querem que no próximo jogo o Palmeiras seja ajudado. Olha só isso aqui. Estão vendo? Carrascal aparece no Brasileiro para salvar o Flamengo após série de ganchos. Carrascal aparece para salvar o Flamengo. O UOL, hein? Olha o UOL. Olha ele. Carrascal aparece para salvar o Flamengo após série de gancho. Quando é o Palmeiras que ganha por 1-0, eles falam vitória heróica. Quando é qualquer paulista, São Paulo, Corinthians que ganha de 1-0, vitória maiúscula, vitória heróica, vitória de campeão, para chegar na liderança, eles colocam lá em cima. Quando é o Flamengo que ganha,
Eles pegam o personagem que fez o gol, Carrascal aparece no Brasileiro para salvar o Flamengo após série de ganchos. Gente, isso é vergonhoso. Isso é vergonhoso. Eu fico impressionado. Aí ninguém fala, né, dos lances polêmicos do jogo do Palmeiras e essa inversão que eu falo para vocês deles reclamando a coletiva inteira de um lance interpretativo, né, que é interpretativo e que em muitos jogos também não é marcado, que é anulado também, e aí tentando inverter o que eles foram beneficiados com expulsão, pênalti não marcado, extra tempo no final do jogo, tudo que acontece. Então eles fazem tudo, é método. E tudo isso que eles fazem já é buscando botar pressão para o próximo jogo. E a mídia, né, a mídia verde, a mídia bairrista paulista, né, com essas palhaçadinhas aqui, como essa do UOL, de Carrascal aparece no Brasileiro para salvar Flamengo após série de ganchos. É isso aí, cara. Não esperava outra coisa, tá? Não esperava outra coisa. Você esperava outra coisa? Comenta aqui, eu não esperava. Porque é sempre assim. Vai o Palmeiras ganhar um jogo do Grêmio lá no Sul, cara, imagina. Nem jogando bem, porque o Palmeiras não tá jogando bem, né? O Flamengo tem jogado bem, o Palmeiras não tá jogando bem. E teve gente ainda dizendo que o Flamengo, quando empatou com o Vasco, o Flamengo tá mal, que tá perigoso. O Flamengo já vinha jogando bem, vai ter jogo que vai tropeçar, normal. Agora tá jogando bem todo jogo. E aí, amassou o Grêmio, era para ser uns 4, 5-0 lá. Ganhou por 1, ok, poderia ser mais. E aí falar que o cara salvou, é o que eu falo. 2 pesos, 2 medidas. Se fosse um clube paulista, os caras iam jogar nas alturas. Ou eu tô falando alguma loucura?